Oi, gente, voltei. Vamos dar continuidade aqui numa breve explicação da Páscoa, né? Então, o sofrimento do Senhor serviu para perdoar os nossos pecados. Que todos nós temos, todos nós cometemos pecado. O sofrimento do Senhor Jesus, gente, foi grande, muito grande. Foi um sofrimento muito grande. O sangue dele foi derramado aqui na terra por nós pecadores. Porque se o Senhor não tivesse se submetido a tanto sofrimento e humilhação, nós tínhamos que pagar o preço da desobediência. E assim, ia diretamente para o inferno. Mas o nosso Senhor Jesus teve misericórdia de nós, né? Ele veio, não, eu vou lá, eu vou salvar aqueles que quiserem ser salvos. Ele não obriga ninguém a seguir ele. Mas ele falou, eu vou deixar o meu sangue, vou morrer, mas vou ressuscitar e vou voltar para buscar aqueles que querem ficar comigo, né? Foi isso que ele fez. Então, o Senhor Jesus deixou a sua glória no céu e veio sem nenhum pecado, né? O único que nunca pecou. Ele veio pagar a conta no nosso lugar. É como se alguém tem uma conta e não consegue pagar, aí vem um estranho qualquer, e fala, não, eu vou pagar a dívida daquela pessoa, né? Então, o Senhor fez isso. Ele veio pagar a conta que nós estávamos devendo, os nossos pecados. No nosso lugar, ele veio pagar. Então, nós estávamos condenados. Aí ele veio, derramou o seu sangue, tão precioso, tão limpo, tão puro, para nos libertar. Ele morreu, mas a morte não pôde detê-lo. Ele é Deus, né? Todo-Poderoso, nosso Deus. Ele ressuscitou. Ele está vivo e ele vai voltar. Pode aguardar que ele vai voltar. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Então, nós esperamos a volta do Senhor, né? Então, foi isso que ele disse também na última ceia com os seus discípulos. Na última ceia, ele deixou uma mensagem para nós, né? Essa mensagem está escrita em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Está escrita em Lucas 22, 15 ao 20. Em Marcos 14, versículo 22. E Mateus 26, 26 ao 29. E agora eu vou ler para vocês aqui o que está escrito em Mateus 26, 26 ao 29, tá? O que o Senhor deixou escrito para nós, ó. E quando comiam, o Senhor Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebam dele todos vocês, que isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, né, da Nova Aliança, que é derramado em favor de muitos. Olha só, gente, em favor de muitos, não em favor de todos, e muitos. Muitos são aqueles que aceitam o Senhor, né? Para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Que coisa linda que o Senhor deixou para nós. Agora, gente, eu vou ler Lucas 22, do 15 ao 20, tá? Também é muito legal. O Senhor Jesus disse, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então, por que o Senhor estava comendo a Páscoa? Porque todos os judeus fariam essa Páscoa todos os anos, todos os anos. Isso foi uma ordenança do Senhor, para eles fazerem a Páscoa, né? Matar o cordeiro
assar o cordeiro, do jeito que foi feito lá no Egito. Eles tinham que fazer todos os anos, né? Para poder nunca esquecer do que aconteceu lá no Egito, né? Então, o Senhor também fazia essa obediência, porque ele era o próprio cordeiro. Mas ele fez a Páscoa, ó. Então, ele disse aqui: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Então, ele falou: eu vou fazer a última Páscoa com vocês, e depois eu vou sofrer, e vou sofrer muito. Não é pouco não, gente, o que ele passou, né? Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, o Senhor está dizendo aqui para nós que ele vai voltar, certo? É o que ele está falando aqui. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparte-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. De novo aqui, ele está falando que ele vai voltar. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Então, gente, para nós agora, a Páscoa, nós fazemos o quê? É o partir do pão e do vinho, que é sem fermento, o pão sem fermento, e o vinho nós usamos suco de uva, porque sabemos que muita gente não pode tomar álcool e também não é aconselhável, né? Então, nós fazemos do jeito que o Senhor mandou. Partir o pão, né? Nós vamos congregar na igreja, lá nós vamos participar da ceia, todo mundo junto, todos juntos. Todos comem o pão, todos juntos, e depois o sangue de Cristo, que é o representado ali, o suco de uva que representa, nós tomamos o suco, né? Após o pão, todo mundo junto também, né? Por isso, gente, Páscoa, que é Pessa, né, em hebraico, significa passagem. Então, temos que lembrar do nosso Senhor o tempo todo, né? Claro, né? Todos os dias. E fazer como Ele nos ensinou. Sobre tudo e sobre a última ceia, antes da sua morte. Ele deixou escrito para nós: fazer e lembrar de mim. Então, nós não podemos esquecer disso. Que devemos fazer em memória do Senhor, né? Até que Ele volte. E Ele vai voltar. Então, isso aqui é uma ordenança do Senhor. Ele ordenou e nós temos que cumprir, né? Do jeito que Ele falou. Vocês estão todos juntos, vocês vão cortar o pão, vão pegar o pão sem fermento, vão comer, vão dar graças antes, vão comer, depois vão tomar o cálice, que é o suco de uva que simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus, também todos juntos. Então, nós temos que fazer o que o Senhor determinou, e a ordenança que Ele deixou para nós, né? Então, é isso, gente. Uma breve explicaçãozinha aqui da Páscoa, né? Se vocês gostaram, eu peço que vocês compartilhem a palavra do Senhor. Vocês não vão pagar nada, né? Não vai gastar nada, só um pouquinho do tempo, mas vocês vão estar fazendo o que o Senhor gosta, que é compartilhar a palavra dele que ele pediu. Levai o evangelho a toda criatura. E isso não é só para mim, para você, para todos. Que todos levem a palavra dele, né? Deus abençoe a todos. Feliz Páscoa com o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês. Amém.